Glória a Deus. Eu quero, neste momento, saudar toda a igreja que está nos acompanhando neste momento com a paz do Senhor Jesus. E se há alguma pessoa que ainda não professa esta fé, nós queremos desejar para você uma boa noite de salvação, que você e a sua família seja neste momento alcançado pela graça irresistível de Jesus. Eu convido você, meu amigo, neste momento, para iniciarmos este culto nesta noite, esta lição da escola bíblica, com a oração. A oração, ela é a chave da vitória e nós vamos curvar nossa cabeça agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos Te louvar pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pelo ar que respiramos, por tantos livramentos que o Senhor nos deu durante esse dia. A pandemia está aí solta e nós estamos lutando contra o invisível e o Senhor nos guardou a nossa casa, guardou a nossa vida, guardou a nossa família e somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Muito obrigado. Senhor, nós queremos Te render honra, glória e louvor. Queremos nos humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor, para que nós venhamos achar graça do Senhor. Venha nos perdoar, Senhor. Venha nos purificar. Venha, ó Deus, sarar-nos, ó Pai. Ó Senhor, toma a direção deste culto, desta noite. Dai-nos a direção, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado, e para que vidas sejam transformadas por esta palavra, por este evangelho. Nós assim oramos, certos da vitória, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Você que tem a harpa aí na sua casa, nós vamos adorar o Senhor com o louvor, o hino de número 545 da nossa harpa. Um louvor muito conhecido de toda a igreja, até mesmo daqueles que ainda não servem ao Senhor. E nós vamos declarar que Ele vive nesta noite. Deus enviou o seu Filho amado. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados e ressurgiu, e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Maravilha este louvor que realmente nos fala da grandeza, do amor tão grande com que esse Deus tão poderoso nos amou, enviando o seu único filho. Quando João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre esta palavra não perecer, nós vamos aqui hoje estudar um tema muito importante. Eu estou aqui com uma lição que tem aí o tema o arrebatamento dos salvos. E quando João escreve, diz não perecer, nós vamos ver que no arrebatamento dos salvos a igreja não perece, mas a igreja é consolada, é guardada, a igreja é mantida viva no paraíso de Deus, com o Senhor na sua glória. Então eu convido os irmãos, aqueles que têm Bíblia, que estão acompanhando essa transmissão, nós vamos aqui abrir um texto bíblico, que é um texto muito conhecido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 17. Nós vamos entender nesta noite qual estágio que a igreja ela é arrebatada para os céus. Há muitas linhas de raciocínio que informam-nos que a igreja ela vai ser arrebatada durante a grande tribulação. Outras conservam-se em dizer que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Mas nós vamos ver nesta noite, conforme esse texto e mais outros que vamos aqui tratar, que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Então é isso que nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada antes. E você vai entender versículo por versículo, porque Deus não destinou a ira para o seu povo. Então tá aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Nos diz assim o texto, começando pelo versículo 13. Eu repito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz
de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos abrir aqui em outro texto, meus irmãos, antes de entrar a fundo nos textos, para nós ver os detalhes deste arrebatamento. Você já pode perceber aí, no versículo 17, que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, o Senhor não virá à terra no arrebatamento da igreja, a igreja encontra o Senhor nos ares. Mas vamos continuar a leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo do 52 ao 55. Os irmãos conhecem esse texto, um texto muito conhecido também da nossa igreja, muito mencionado aqui, e nós vamos relembrar esse texto agora. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52 ao 55. Começando pelo 55, nos diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O texto áureo, meus irmãos, para os irmãos compreenderem, nos traz aqui em João, capítulo 14, versículo 3, quando Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dentre os grandes temas registrados nos 66 livros da Bíblia, a doutrina do arrebatamento destaca-se por sua importância, finalidade e papel que exercerá no plano perfeito determinado por Deus. O cenário profético assinala o arrebatamento como o primeiro grande evento escatológico que dará início à contagem regressiva em sua parte final do fim dos tempos. Nesta lição, compreenderemos a verdade bíblica acerca deste assunto essencial à fé cristã. Então, os irmãos podem entender que na introdução da nossa lição, nós percebemos que o arrebatamento da igreja dará-se início a um cenário catastrófico que acontecerá no fim dos tempos. Às vezes, quando nós falamos fim de tempos, parece que vai acontecer muito longe, daqui a 100 anos talvez, daqui a 1000 anos, alguém pensa. Alguém pode até pensar: não, mas eu quero ainda estudar, eu quero ainda cursar uma faculdade. Muitos dizem: eu quero casar, arrumar o emprego dos meus sonhos, construir a minha casa. Mas esse pensamento é egocêntrico, porque as pessoas estão pensando só em si, e o cenário não está muito favorável para essas coisas. Eu estava conversando com o meu querido amigo Elias, que está aqui acompanhando, nos ajudando, e falando do final dos tempos, que esta mensagem realmente se encaixa no cenário que nós estamos vivendo, diante desta pandemia, e não somente a pandemia, mas o mundo tem gemido, tem chorado, a fome no mundo tem aumentado, grandes catástrofes têm acontecido em países, terremotos, furacões e tantas outras coisas. A apostasia tem crescido, o mundo encontra-se
em uma crise que parece insolúvel e parece que o cenário está totalmente a favor para a entrada do anticristo, para, como ele diz, tentar trazer solução para o mundo. Então eu chamo a atenção da igreja: cuidado, vigie, faça uma análise como está a sua vida espiritual, porque o arrebatamento da igreja precederá o reinado do anticristo e o início da grande tribulação. A grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre a face desta terra. Então, por que nós acreditamos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não passa pela grande tribulação? Eu vou aqui trazer alguns textos que nos esclarecem isso, que a igreja não foi destinada para a ira. A ira de Deus vai ser destinada para o relógio dele, que é o Israel incrédulo, que não recebeu o Messias, que não recebeu o Cristo, e que está aguardando ainda o Cristo aparecer, quando na verdade o Cristo já veio, o Cristo já foi até a cruz, quando Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Rei, para a glória de Deus Pai. Não resta dúvida, meu querido amigo que nos acompanha, que o Senhor Jesus, ele já desceu do terceiro céu e veio como Salvador de toda a humanidade. João, que descreve o livro, o Evangelho intitulado como seu nome, no capítulo 1 ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A partir do versículo 14 ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías já dizia outrora: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, um grande sinal, porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele também diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ele veio tanto para solucionar o problema do pecado na nossa vida, que João Batista, quando batizava, muitas pessoas foram ter a João e falaram: é este o Cristo? Porque João pregava duro, e João disse: eu não sou o Cristo. E eles falaram: então por que tu batizas? João disse: eu batizo com água, mas vem um que está no meio de vós, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João se depara com Jesus em outro episódio, ele declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha, meus irmãos. Jesus veio, Israel não recebeu, e ele é assunto aos céus. Em Atos capítulo 1, nós percebemos que quando ele é assunto aos céus, uma nuvem o oculta. Os discípulos estão olhando, tentando ver o Senhor. Quando tem visões de anjos que aparecem, diz: por que vocês estão olhando tanto para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima voltará, conforme vocês o viram subir. Então ele faz a promessa: Jesus vai voltar. E a volta de Jesus, meus irmãos, ela é uma volta, um retorno em duas fases.
Na primeira fase, ele vem só para a igreja, ele vem só até os ares, ele não pisa nesta terra. A igreja encontra-se com ele nos ares. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. O primeiro texto é que ele foi preparar morada. Em João capítulo 14, os irmãos podem nos acompanhar. João capítulo 14, versículo de número 1 ao versículo 3. Vai nos falar que o Senhor foi nos preparar morada. E os irmãos podem acompanhar aí, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar lugar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos analisar também, meus irmãos, em 1 de Tessalonicenses, na primeira carta que Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 9 em diante, quando diz: porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja esse versículo: Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja não sofrerá a ira vindoura. Que ira vindoura é essa, irmão? Ela vem em duas etapas. A primeira é a grande tribulação, é uma parte da ira vindoura. A segunda é o lago de fogo, aonde será lançado o anticristo, o falso profeta. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Depois também de 1000 anos que Satanás esteve preso, vai ser solto por mais um pouco de tempo. Ele também, depois do milênio, será lançado no lago de fogo. E todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida também serão lançados no lago de fogo. Então ali se conclui-se a ira de Deus, mas ela começa na grande tribulação. É uma tribulação como nunca houve. O mundo já passou por grandes tribulações, pessoas já passaram por grandes tribulações. Só que normalmente essas tribulações foram localizadas: acidentes, terremotos, guerras, fomes, pestes, enfermidades. Tantas coisas já aconteceram no mundo, desde que existe gente no mundo. Muitas catástrofes. Mas como esta grande tribulação, nada disso nunca houve sobre a terra, nem antes e nem depois haverá. Dias como os dias da grande tribulação. Mas eu pergunto: a igreja foi destinada a esta ira? Não. Segundo o relato de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o Senhor Jesus nos livra da ira vindoura. A igreja não passará pela grande tribulação. Meus irmãos, tem pessoas que defendem que para a igreja passar pela grande, ou para a igreja ser arrebatada, melhor dizendo, é necessário que o anticristo se levante. Mas a palavra do Senhor nos afirma, meus irmãos, é só nós depararmos aqui na primeira carta ainda dos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Olha o que o texto vai dizer, a partir do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem haja paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então nós entendemos que o dia do Senhor virá como um ladrão. Observamos que quando um ladrão, ele arquiteta um plano de invadir uma casa, ele se preocupa com os mais detalhes possíveis, para que ninguém o veja. Ele procura um horário que ninguém está esperando, que ele possa pegar as pessoas desprevenidas. Então o dia do Senhor, segundo o relato de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 2, vai dizer que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É uma hora que ninguém espera. Então os que creem que a igreja será arrebatada só apenas depois que o anticristo reinar, ou seja, no meio da grande tribulação, para mim isto é um equívoco. Porque se eu afirmo que a igreja é arrebatada quando o anticristo estiver reinando, então fica fácil de saber quando a igreja será arrebatada. Tiago diz que nós não podemos fazer nenhuma coisa sem primeiro disser se o Senhor não voltar, ou se o Senhor permitir. Então nós entendemos esta linha de raciocínio. Quando nós, alguns adeptos, discípulos dessa doutrina, dizem que a igreja será tirada no meio da tribulação, é necessário afirmar que o Senhor só irá arrebatar a igreja depois que o anticristo se manifestar. Então, tirando assim esta chegada do Senhor como um ladrão, pegando as pessoas de surpresa, porque se logo disserem é só quando o anticristo reinar, então tem pessoas que irão relaxar, tem pessoas que irão dizer, então só vou deixar para me preparar quando eu souber que o anticristo está reinando. Então isso acaba que afrouxando a fé das pessoas, e as pessoas começam a desmotivar-se, não vê cenário para o anticristo, aí elas desmotivam. Jesus nunca nos ensinou isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia o Senhor nos manda estar apercebidos a todo instante. Quando Paulo escreve a carta aos irmãos em Roma, ele diz: por isso digo, conhecendo o tempo, que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, tome cuidado com o que se ouve. A salvação está muito próxima. Jesus pode voltar a qualquer momento. Põe a tua casa em ordem, arrume a tua vida, porque a igreja será tirada da face desta terra e vai encontrar com o Senhor nos ares. Observando, meus irmãos, qual é o significado do arrebatamento? De acordo com as sábias palavras de Paulo, o arrebatamento é um mistério que esteve oculto, meus irmãos. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Paulo vai dizer para a igreja: eis aqui vos digo um mistério. O que é que estava acontecendo aqui? As pessoas que congregavam na igreja ali em Corinto estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos, que ressurreição de mortos não iria existir, colocando em dúvida a fé dos irmãos. E começou um conflito na igreja de Corinto, por sinal, uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo de todas as fundadas por ele. E uma parte da igreja acreditava na ressurreição, outra parte não acreditava, e os que não acreditavam desmotivavam os irmãos que acreditavam, e virou uma confusão. Aí Paulo escreve a carta, e no capítulo 15, versículo 51, ele falou: espera aí, depois de explicar tanta coisa, ele diz: espera aí, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, ele começa a dizer como será o arrebatamento da igreja. Ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível
se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Se prepare, a igreja está prestes a ser arrebatada. Qual o lugar do arrebatamento? Relaciona-se à grande tribulação. Veja aí, o ponto de vista aceito pela maioria dos especialistas nas profecias escatológicas é definido na escola pré-tribulacionista. É isso que nós estamos falando. Ou seja, os salvos mortos, para vocês entenderem, que ressuscitarão, os salvos mortos que ressuscitarão, e os vivos salvos que serão transformados, serão arrebatados antes da grande tribulação, que abrangerá o mundo todo. As provas bíblicas que fundamentam este ensino podem ser aceitas ou relacionadas nos seguintes textos, e nós vamos ler aí alguns. Vamos primeiro ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 10, ou melhor, versículo de número 9. Paulo começa a dizer aos irmãos: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem haja paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos. Olha o que é que Paulo está dizendo: vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, olha aí, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha o versículo 9, irmãos, que é um dos versículos chaves. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha aí, irmãos, a grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre a face da terra, para julgar as nações, para julgar Israel. Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém me perguntar por que você acha que a igreja não passará pela grande tribulação, muitos teólogos dizem: a igreja passou por muitas tribulações. Paulo morreu na guilhotina, ou decapitado. Há a tradição que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Há um relato de Estevão que foi apedrejado na Bíblia. O relato de Tiago que morre à espada. Há um relato que João é levado para a ilha de Pátimos. Policarpo de Esmirna foi incendiado vivo. E tantos outros que morreram na história do cristianismo. E alguém fala: se todos eles passaram por tribulações, como é que a igreja vai escapar da grande tribulação? Já está respondido: tribulação todo mundo passa. Jesus também falou que nós passaríamos por tribulação, quando ele disse: no mundo tereis lutas e aflições. O evangelho não é dito aqui que é facilidade. Quem prega facilidade no evangelho nunca leu a Bíblia, porque o evangelho é renúncia. O evangelho, nós precisamos negar o nosso eu, negar a nossa carne. Eu sempre gosto de pregar e falar desses versículos quando estou ministrando. Jesus fez 2 chamados. O primeiro foi: vinde a mim todos, sem exceção, que estão cansados e oprimidos. Ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o segundo chamado, o primeiro é: venha todos. Agora, depois que chega, é necessário ter
uma renúncia, uma mudança, uma transformação. O velho homem precisa ficar para trás. Quando Paulo diz: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, qual é a evidência, Paulo? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando Jesus chama, vinde, todos vêm. Vêm pessoas de todas as espécies que cometem todo tipo de pecado. Mas ao ter um encontro com Cristo, eu sempre costumo falar, Jesus não tirou a presença do pecado. Nós estamos em um corpo caído, em uma tenda caída. Nós fomos regenerados, restaurados, o nosso espírito e a nossa alma. Porém o nosso corpo está aguardando o arrebatamento da igreja para sermos transformados e sermos como Ele é, em corpo glorificado. Como diz Paulo, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade. Enquanto estamos aqui, estamos com a presença do pecado. Mas tem um detalhe: Jesus deu força, deu poder à igreja para vencer o pecado. Meu irmão, a presença do pecado é real. Se eu disser que não é, estou mentindo. Todo dia tem um prato, o inimigo tentando derrubar servos e servas de Deus, tentando parar a igreja com seus banquetes, como foi com Daniel na Babilônia, como foi com José no Egito, como foi com Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros servos de Deus, que foram experimentados com os prazeres deste mundo. Mas Jesus nos deu o poder para vencer o pecado. Quando Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que eu vou negar? Eu não consigo com a minha carne. Mas com a regeneração, com a nova natureza, com a nova transformação, com as coisas novas, eu consigo vencer o pecado. Então a igreja não está isente de tribulações, de provações. Quem aqui nunca passou uma tribulação na vida? Um dia mau, um dia de enfermidade, um dia de desemprego, um dia de acidente, um dia de calúnia, um dia de tanta coisa. A igreja passa por tribulações o tempo inteiro. Mas a grande tribulação que nunca houve na face da terra não é destinada para a igreja. Olha o texto: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai nos arrebatar a qualquer momento. Quem participará do arrebatamento? Já foi dito: os que morreram em Cristo. Quando Paulo diz: irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, as pessoas que serviam a Deus e que passaram por momentos de enfermidades, desdormiram no Senhor, já descansam no Senhor, estes são aqueles que participarão do arrebatamento da igreja. Seus corpos serão ressuscitados, já transformados, glorificados, e subirão ao encontro do Senhor. Segunda classe que participará do arrebatamento da igreja: eu e você. Os crentes fiéis que estão servindo ao Senhor, que estão aguardando o Senhor. Nós não precederemos os que já dormem, mas como Paulo diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ou piscar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então são as duas classes de pessoas que participará do arrebatamento. Arrebatamento e revelação são dois acontecimentos distintos, que ocorrerão com uma diferença de 7 anos entre um e outro. O arrebatamento equivale ao dia do Senhor Jesus Cristo, como identificado em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, né, meus irmãos?
os irmãos que estão aí acompanhando, Filipenses, capítulo de número 1, nós vamos ler aqui o versículo de número 6. A distinção aí. O arrebatamento é chamado de o dia de Jesus Cristo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A revelação, irmãos, então o arrebatamento da igreja é chamado na Bíblia de o dia de Jesus Cristo. A revelação equivale ao dia do Senhor, certo? Considerando com o dia da ira, da vingança. Vamos ler aqui algum texto para nós entendermos? Vamos ler aqui Jeremias 46:10. Pelo menos um texto aqui para nós termos esse entendimento, para nós já avançarmos aqui para o final da lição. Jeremias capítulo 46. Jeremias capítulo 46. Nós vamos ler o versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então aí a distinção do arrebatamento da igreja, que é chamada de dia de Jesus Cristo, para a revelação ou dia da vingança do nosso Deus. Milagres do arrebatamento, irmãos. A narrativa bíblica registra em detalhes grandes milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. O principal deles será a presença divina do Senhor Jesus, que descerá do céu, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. A ressurreição dos mortos será um dos principais milagres. Esta é uma doutrina genuinamente bíblica, citada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aí tem inúmeras passagens. Quando o Senhor descer do céu, na segunda vinda, o primeiro fato que ocorrerá será a ressurreição de todos os salvos, chamada de primeira ressurreição. Todo crente deve fazer parte dela, os que já descansam no Senhor. Os crentes fiéis ouvirão a voz do Senhor Jesus, levantar-se-ão dos lugares em que foram enterrados, e a morte não terá mais poder sobre eles. É riquíssima a descrição do apóstolo Paulo sobre a ressurreição dos crentes salvos, mortos em Cristo. Paulo analisa os detalhes, os procedimentos, o tempo adequado e todas as implicações acerca dessa ressurreição, eliminando as dúvidas e questionamentos relacionados a esta matéria essencialmente relevante. Outro milagre. O primeiro milagre é a presença do Senhor Jesus. Segundo milagre, ressurreição. Terceiro milagre, transformação. Nós já lemos aí. Segundo grande milagre, terceiro grande milagre durante o processo do arrebatamento será a transformação extraordinária dos crentes. Nós já vimos aí, tanto em 1 Coríntios 15 como em 1 Tessalonicenses 4. Glorificação. Depois da ressurreição dos salvos em Cristo, da transformação dos dois grupos, acontecerá o milagre da glorificação. Merece destaque neste tópico o fato de que para usufruir a eternidade com Deus, o corpo formado da carne e sangue será glorificado. É isso aí que está escrito em 1 Coríntios 15, 47. Vamos lá? Olha aí o que está escrito. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem da terra é do céu. Qual terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Quando Paulo fala que carne e sangue não herdará o reino de Deus, então há glorificação do corpo. Olha as figuras, os personagens bíblicos que remontam. Quando alguém fala como é, porque tinha algum sinônimo, tinha algum destaque na Bíblia, algo que já informava sobre este arrebatamento, temos sim personagens bíblicos que remontam o cenário do arrebatamento. Enoque, quando diz no Gênesis que Enoque andou com Deus e não se viu mais porque Deus o transladara, já era uma referência também aí ao arrebatamento da igreja. O dilúvio, a família de Noé guardada na arca,
e não perece no dilúvio. Deus sempre guardando o seu povo, sempre preservando o seu povo. Através da oração de Abraão, Deus livra Ló, porque Sodoma e Gomorra é incendiada, fogo de Deus é derramado, mas Deus poupa Ló e sua família. Só a sua mulher, que tinha o desejo de ficar, que não saiu, por conta própria quis ficar, olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Mas Deus sempre livrando o justo. Perceba também como Elias é arrebatado aos céus, e Filipe, quando é arrebatado ali, que estava batizando aquele eunuco, é arrebatado. Então tudo isso gera uma alusão ao arrebatamento da igreja. Vai ser mais ou menos desta forma. Quando Paulo diz, é interessante a locução de Paulo, né? Quando ele diz, eis que vos digo um mistério, né? Este ensinamento foi uma revelação que o Senhor entregou a Paulo para ser compartilhado nas igrejas como doutrina. Haverá uma geração composta de crentes fiéis que será transformada, glorificada e preparada para o arrebatamento, que acontecerá em uma fração de segundos. Estes salvos em Cristo não serão feridos pelo aguilhão da morte física. Quando tudo que Deus determinou para o dia do arrebatamento acontecer, o mundo inteiro testemunhará a veracidade da palavra, e todos saberão que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Nós entendemos aqui, meus irmãos, o tema não é sobre a grande tribulação, o tema também não é sobre o milênio, o tema é sobre o arrebatamento da igreja. E nós queríamos aqui deixar bem claro para a igreja que nós defendemos o que a Bíblia diz, que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Então o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Você ficou sabendo, nós já estamos caminhando por fim. Eu ainda tenho um texto bíblico para ler, que está em Apocalipse capítulo 3, para nós já finalizar. Mas os irmãos entenderam aqui que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja vai ser tirada da terra antes. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que a terra sofre, a humanidade tem sofrido esta pandemia, vivemos aí crises muito grandes, grandes empresas faliram, o desemprego foi enorme, os prejuízos foram enormes, e Deus vem buscar um povo zeloso e de boas obras, que não negociaram com este mundo, mesmo passando dificuldades, passando perigos, passando certas tribulações, mas a igreja precisa se branquearem com o sangue do Cordeiro. Então nós vamos ler o último texto, para os irmãos terem em mente, de verdade, que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes. Paulo já falou que vai ser no momento, num abrir e piscar de olhos. Paulo, quando escreve à igreja dos Tessalonicenses, o Senhor vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Nos ares. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares, certo? É a primeira fase da vinda do Senhor, é o arrebatamento da igreja. Mas só para completar uma afirmação que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, Apocalipse 3, versículo 10, para nós encerrar. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja aí, irmãos, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre quem? Sobre todo o mundo.
A grande tribulação vai ser todo mundo em tribulação, para tentar os que habitam na terra, mas o Senhor vai guardar da hora. Veja aí, não é na hora, é da hora. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Porque livrar ou guardar na hora é uma coisa. Deus livrou Daniel na cova, mas não da cova. Daniel passou pela cova, mas na cova Deus livrou. Misael, Ananias e Azarias, Deus os livrou na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Deus não poupou eles da fornalha, permitiu que eles entrassem, mas livrou-os na fornalha. Na grande tribulação é diferente. Deus está aqui nos prometendo que não nos livrará na grande tribulação, mas Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos aqui duas coisas a pensar para encerrar. A primeira, estarmos aliviados que o Senhor não nos destinou à ira, mas à aquisição da salvação. Segundo, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque quem crê que a igreja passa, crê que só vem depois do anticristo. Então aí é como se desse uma conformada. Então vamos ficar tranquilo. Mas para a igreja não passa. Porém, em contrapartida, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E eu queria deixar aqui Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, para que aquele dia não venha como de improviso na tua vida. E o meu apelo é dizer: desperta, desperta, desperta. Que Deus abençoe a todos. Nós já vamos fazer uma oração para encerrar o trabalho desta noite. Se você deseja neste momento, você que ainda não serve ao Senhor e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, é um momento oportuno, e eu te convido neste momento a entregar a tua vida ao Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por essa lição tão maravilhosa. O Senhor nos ensinou aqui, ó Pai, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas o Senhor não destinou a ira para a igreja. Ó Deus, mas o Senhor guardaste a tua igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A igreja vai ser arrebatada. Como será isso? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor. Oh Deus, obrigado por esta promessa maravilhosa, que nós possamos despertar, Senhor, que possamos abrir os olhos e voltar-nos para Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Senhor, esteja visitando esta família, que quem sabe está se entregando a Ti agora, Pai. Oh Deus, quem sabe está aceitando, Senhor. Esteja agora tocando na vida dele, na vida dela, escrevendo o seu nome no livro da vida, mudando a história deste homem, a história desta mulher. Esteja cobrindo com teu sangue, Senhor. Obrigado, meu Pai. Nos leve em paz, debaixo da tua bênção. Assim nós oramos, certos da vitória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.